o Vila Nova e Botafogo 1-1. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa equipe que estava na transmissão, o Júlio e também o Paulo Nunes. Já já eles vão estar aqui com a gente no Troca de Passes. Casão, e a sua opinião, eu ia dizer sua visão, mas é muito cedo ainda, primeira rodada, né? Mas sua opinião sobre esse primeiro passo da Série B. Mas eu tenho até uma visão, sabia? É porque visão para nós é muito longo, né? Não, sabe qual que é? É o seguinte, essa Série B vai ser muito difícil. A parte de cima, lá de cima vai ser muito brigado. Tem times campeões brasileiros, tem times que são acostumados também a jogar a Série B e sempre lutar lá em cima, e às vezes não consegue, mas fica ali brigando, né? Então, eu acho que vai ser uma primeira parte do campeonato meio que temeroso, sabe? Porque aqueles lá em cima, eles vão lutar, mas sabem que o campeonato é difícil, que se ficar lá embaixo muito tempo, acaba complicando um possível acesso. E lá embaixo, sabendo que a parte de cima é muito forte, eles vão brigar lá embaixo para fugir o mais rápido possível do rebaixamento. Então eu acho que vai ser um início de campeonato, ou uma metade de campeonato muito truncada, com muito mais medo de perder os jogos do que ganhar a partida. Vão tentar segurar um empate, arriscar pouco, para poder fazer isso mais lá na frente, dependendo da posição que estiver. Falando do Botafogo, já, como eu falei, o Júlio e o Paulo Nunes vão estar aqui conosco, mas eu quero ouvir mais detalhadamente o que aconteceu para o Botafogo não conseguir uma vitória diante do Vila Nova, que o Vila Nova teve um expulso ainda no primeiro tempo, Rafa. O Botafogo teve que jogar boa parte do jogo, né, da partida, de uma maneira que ele é pouquíssimo confortável, né? Com o adversário com linhas muito baixas, grudado na própria área, tendo que criar espaços. Por mais que a gente esteja falando de um 11 contra 10, é uma grande dificuldade dessa equipe, né? Construir chances claras de gol. Nem desperdiça muitas chances. A gente viu o gol com o Navarro e pouco se criou dentro do jogo, né? Uma grande defesa do Jorgemi, ou um volume, você tem muito a posse, você circula muito a bola próximo à intermediária adversária, mas tem uma dificuldade de infiltrar, de acelerar o jogo. Claro que passa pelo ambiente, pelo jogo fora de casa, pelo gramado que você precisa se adaptar. A Série B tem uma série de questões que você tem que buscar afirmação para conseguir o resultado. Mas esse é um Botafogo que tinha deixado um bom sinal no segundo jogo da final da Taça Rio contra o Vasco, mas que é um contexto onde o adversário também se expõe. O adversário também busca, né? E essa não vai ser a realidade em todos os jogos da Série B. Nos jogos fora de casa, a gente até poderia imaginar. A questão é que o Vila Nova ficou com um jogador a menos muito cedo, né? E aí muda o comportamento, muda a forma de atuar e traz dificuldades para uma equipe que até agora na temporada... A temporada não é boa, né, para o lado do Botafogo, mas principalmente quando precisa se organizar ofensivamente, né? Ainda é uma equipe buscando opções no mercado, está longe de estar pronta, né? É um meio-campo muito lento, faltam opções de velocidade. O Led falou sobre isso no princípio da transmissão. E é a realidade desse grupo hoje, né? Os reforços ainda estão chegando. E era para ter sido trabalhado o time já com novos jogadores no período, né? No espaço entre o fim da Taça Guanabara e o princípio da Série B. Mas não foi o que aconteceu. Vão trocar o pneu com o carro andando, por mais que o Chamusca continue pressionado já desde o Carioca. E essa é uma questão que vai se administrando com o passar dos jogos. Até por isso era importante a vitória. Porque por ter 11 contra 10... Com certeza o time vai ser muito cobrado por ter tropeçado na estreia, mesmo fora de casa. Maria Clara Modesto, que hoje está no comando, manda muito essa menina. Hein? Boa. Voa demais. Nossa cabine está pronta? Ou posso seguir então aqui com o Casão para ouvi-lo também em relação a esse resultado do Botafogo? Você esperava mais, Casão? Porque você mesmo disse, a Série B vai ser difícil, concordo, né? Com 5 campeões, times que já foram campeões pela Série A. Botafogo nessa situação de reconstrução, dá para dizer isso, Rafa? De retomada, de reconstrução, de volta por cima, mas você esperava um empate ou você acha que o Botafogo tinha realmente condições de vencer essa partida? Eu acho que a preparação que deve ter sido feita para esse jogo fora de casa é para um jogo mais fechado, buscando a vitória num contra-ataque, mas também não perdendo fora de casa, que é interessante logo no início do campeonato, logo na primeira rodada, né? Só que quando ficou com 10 o Vila Nova, o Palmeiras teve Botafogo teve essas dificuldades que o Rafa falou, dificuldade de criar jogada, talvez não fosse preparado para isso.
tá no mercado, tem que tocar o pneu, como o Rafa falou, com o carro andando. É uma situação difícil, mas começar não perdendo para uma equipe que está com desconfiança, não se tem ainda uma certeza, está longe dessa certeza, eu acho que não é tão ruim assim, porque não se pode analisar o Botafogo pela história. Tem que se analisar o Botafogo pelo time que tem e pelo campeonato que vai disputar. Porque se ficar pensando na história, atrapalha muito a realidade dos fatos, né? A realidade dos fatos do Botafogo agora não é da história que ele tem. É outra completamente diferente. E muitos clubes nesse campeonato, não só na Série B como na A, que tem uma história muito grande, vão ter que jogar com outra realidade. Porque não está compatível o momento da equipe, o momento do clube com a história que tem. Isso aí, verdade. Tem que pensar neste momento, né? Porque no momento presente, se ficar pensando no passado, não faz muito sentido em relação ao Botafogo. Mas é esse peso da tradição que faz com que boa parte das equipes estejam virando... Tá, é exagero, boa parte. Mas você pode falar do Botafogo, pode falar do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Corinthians, beirando 1 milhão de dívidas, né? Sim, infelizmente. A realidade vem daí porque a pressão pelo tamanho do clube faz você gastar o que não tem. E a realidade de Série B com um contrato de televisão de Série B é bem distinto. O Cruzeiro já sofreu isso ano passado, permaneceu mais um ano, e agora Botafogo e Vasco estão encarando pela primeira vez. É pesadíssimo. Você tem que reformular completamente a cabeça sobre como fazer futebol, porque a queda nos direitos de TV é assombrosa, né? Bom, nossos amigos já estão prontíssimos para participar aqui do Troca de Passes. Estou vendo aqui no monitor, ó, tudo se arrumando. Esse uniforme ficou maneiro, hein? Ficou legal, também gostei. Júlio e Paulo, sejam bem-vindos. Gostei mesmo, caiu bem em vocês esse uniforme novo. Karine, boa noite a todos. Rafa, Casagrande, né? Agora a gente... E aí, do lado do Paulo Nunes, então? Agora... agora eu vou voar! Só não voou o jogo, tá? Só não voou o jogo. Vila Nova 1, Botafogo 1. Foi a estreia, né? A primeira rodada das duas equipes. O Vila teve um jogador expulso aos 40 minutos da primeira etapa. O David, né? Aquele revelado lá no Atlético Paranaense, circulou por vários outros clubes brasileiros. Estava fazendo a estreia no segundo cartão amarelo, ainda nos 40 minutos da primeira etapa, levou o segundo amarelo, acabou sendo expulso, dava a dimensão de que íamos ter aí um Botafogo mais incisivo, com um jogador a mais. Começou na segunda etapa com um pouquinho mais de intensidade no jogo, mas acabou, foi o que o Vila Nova, né, Paulo Nunes, acabou saindo na frente no placar. Exatamente. Boa noite, Karine, Rafa, Casão. É um jogo muito morno, né? A gente estava falando que o Botafogo ainda está contratando, está chegando gente, né? A gente sempre diz isso, que é consertar o pneu com o carro andando, né? E o carro do Botafogo está andando muito. Andando fora, porque dentro de campo é uma equipe muito lenta, uma transição muito devagar, troca de passes. Apesar que a gente tem que sempre ressaltar, o gramado muito ruim do Oba, né, do campo do Vila Nova, que sempre teve um gramado bom, mas essa foi a dificuldade de Botafogo. Jogando por dentro, não conseguiu jogar. Teve no Ronald, no primeiro tempo e no começo do segundo tempo, o jogador que tinha a jogada, né, de 1 contra 1, da velocidade, né, do jogo individual, mas o Botafogo está muito abaixo, né? O Vila Nova, depois que perde um jogador, abaixa suas linhas, não consegue também ter transição, e foi um treino tático, só que um treino tático de um time que não tinha velocidade, transição muito devagar e jogadores com uma postura totalmente diferente. O Vila mereceu o empate no segundo tempo, mesmo com o jogador menos, porque o Botafogo faltou muita criatividade. Quero aproveitar. Opa, diga. Júlio. Não, desculpa. Diga. A estratégia do Vila, né? Ainda mais que saiu na frente, é que a vantagem durou muito pouco. Fez 1-0 com 7 minutos e sofreu um empate com 14. Mas quando fez 1-0, voltou e recuou. Tomou o gol de empate e ficou recuado. Na verdade, faltou atitude, faltou exatamente essa velocidade para o Botafogo, que pudesse fazer com que abrisse um pouquinho a defesa, mas não foi incisivo, né? Não foi incisivo. O Botafogo nas finalizações obrigou apenas uma defesa difícil, o George. A maioria das finalizações todas para fora do Botafogo. Que situação, ainda interrompi o homem. Júlio Oliveira com esse vozeirão, não se faz isso. Mas você está perdoado. Eu quero passar aqui também para ouvir o Casão e o Rafa, que mesmo num jogo com poucas chances claras assim de gol, quem chamou atenção positivamente, falando assim, foi o Ronald, atacante do Botafogo. O início de jogo dele foi muito bom, né? A questão é que, para acelerar, você precisa de espaço. E a partir do momento que o Botafogo não tinha mais esse espaço, você tem que criar o espaço. Criar o espaço é mais difícil.
Mais complicado. E o Ronald passou a jogar encaixotado, também tem declínio físico e acabou sendo substituído, né? Mas é um jogador importante, porque dá essa opção de velocidade num elenco carente, né? Exatamente nesse sentido. É uma das posições que o Botafogo precisa se movimentar, né? A gente pode falar que tem poucos jogadores, e o Júlio fatalmente falou sobre isso com o Paulo e com o Lédio na transmissão, poucos jogadores de mais intensidade no meio campo e poucas opções de velocidade pelos lados, né? Por mais que se debata a chegada do 9, por mais que seja discutível a presença de um meia central ou não, eu acho que essas duas áreas do campo, jogadores de lado, para acelerar o jogo, para ter uma transição mais forte, e uns jogadores de meio campo que sejam capazes de atacar a bola, pressionar a bola, aumentar o número de desarmes, para que o time troque a posse mais vezes dentro do jogo, são fundamentais. Quando você tem Romildo, Ricardinho e Pedro Castro, você não agride o adversário sem a bola. E se você rouba poucas bolas, você acelera pouco o jogo com o adversário desorganizado. E isso tem sido tendência no Botafogo na temporada. Agora, Rafa, só complementando, desculpe, Karine, Claro. eu te interrompendo agora. Que conversa. Todo Nessa mundo colocação do Rafa que falta espaço, exatamente, faltou espaço para o Ronald, aí a gente tem que ressaltar o Vila, né? Que colocou um zagueiro para jogar de lateral esquerdo, plantado o William Formiga, ou seja, falta espaço porque aquele zagueiro não saía dali, né? Se você tem um lateral que avança muito mais, dá para jogar nas costas, um lançamento nas costas, o William Formiga não descia, então ele estava sempre esperando o Ronald lá atrás, e é onde também faltava mais esse espaço para usar essa característica que não acabou acontecendo. Ele deu alguns dribles, coisa e tal, coisa curta, mas de chegar na linha de fundo com intensidade, com essa velocidade, não conseguiu. Mas aí também teve a ideia que a gente falou, né, Karine, no jogo do Wagner Lopes, porque ele traz o Kevin para ajudar essa marcação, né, junto com o Formiga, porque o Formiga estava perdendo todos no 1 contra 1, porque o Ronald estava muito bem. Traz o Kevin para trás, não dá esse espaço que o Rafa disse, né, o Ronald já não tinha esse espaço, mas foi perdendo a força também, porque o jogo foi todo do lado direito, né? O Botafogo não jogou do lado esquerdo. E o Botafogo por dentro errando muitos passes, né? O Botafogo não conseguia organizar a sua equipe. O Ricardinho ia buscar a bola lá atrás dos zagueiros, então não chegava à frente. O Botafogo jogou em cima do Ronald com bola aérea no Navarro, né? E o Navarro algumas vezes saindo, né, de trás, buscando essa bola. Tanto que no gol ele faz essa jogada, que o Shea entra por dentro, né? Ele dá o passe, ele sai da linha do impedimento, que é um jogador muito inteligente, e gira para fazer essa jogada. Então o Botafogo fez muito pouco isso. O Botafogo foi lento, né? Não teve essa criatividade, não teve a capacidade para fazer o jogo girar. Aproveitando aqui, falar também de outro jogador que foi estreia do Chay. A gente até comentou aqui nos bastidores, né, Rafa, também um pouco da história do Chay. O Chay entrou no lugar do Ricardinho no intervalo e ele que deu a assistência para o gol do Rafael Navarro. Vou passar essa para o Casão aqui primeiro e depois também quero escutar vocês. Ai, gente, é tão bom quando tem bastante gente para a gente conversar. Eu adoro isso. Casão. Não, é sempre bom para um jogador, quando chega na primeira partida, ou faz a jogada, ou faz o gol. É um jogador que o Botafogo pode contar muito. Mas eu fiquei pensando aqui nos melhores momentos, eu vi o jogador do Vila Nova sendo expulso. Cara, ser expulso na primeira rodada do campeonato é chato, cara. Mas assim, eu não estou fazendo uma crítica para ele não, porque eu fui expulso primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 83. E fiquei fora da segunda, depois fui julgado. Quer dizer, você é expulso na primeira rodada, você fica 3 praticamente sem jogar por causa do julgamento e tal. E é muito ruim, né, acontecer isso logo na primeira rodada. Diga. Só para complementar, não foi só a primeira rodada, era a estreia dele pelo Vila. Então aí já melhora para mim, porque eu não estou estreando por isso. Eu já jogava lá, agora estrear na primeira rodada, ser expulso, é muito chato. Tem que conversar com o jogador. Porque às vezes você começa a perder, você perde o jogador numa situação como essa, estreia, expulsão, sabe? E tem que conversar. O campeonato começou agora. Todos os times vão precisar de todos os jogadores na melhor forma possível, principalmente do lado psicológico. Porque a Série B é brigada, a Série B é uma luta, tanto para fugir do rebaixamento, como para tentar chegar entre os 4 ali. E o psicológico desse campeonato, eu acho que exige até um pouco mais do que o da Série A. Mas o curioso da expulsão é que a falta em si talvez não tenha sido para amarelo. E o Paulo César Zanovelli, o árbitro do jogo, ele deu o amarelo, ou o segundo amarelo, sem se dar conta na hora que estava dando o cartão que era o segundo amarelo. Isso ficou nítido na imagem. É o Marco Antônio que cobra e fala, ele já tem. Mas o dele já tinha feito 6 faltas no jogo. Então, assim, por mais que a falta em si não pareça uma falta daria para passar para segundo amarelo, uma falta para expulsão,
ele já tinha 6 no jogo. O Vila Nova picotou muito a partida no primeiro tempo, com um número alto de faltas. Então, assim, eu acho que uma coisa passou pela... Assim, o número de faltas que ele fez, parando o jogo o tempo todo, acabou sendo uma justificativa para um segundo amarelo e para a expulsão, sendo que o árbitro não pensou em nada disso. Ele chegou, amarelou, acho que de maneira exagerada, e depois de amarelar, percebeu que ele já tinha um cartão. Rafa, e naquele momento era a 12ª falta do Vila Nova e a 6ª. Né? Ou seja, 50% das faltas feitas pelo David, né? Mas eu também penso como você, ele não lembrava que ele já tinha dado o cartão amarelo para o David. Na central do apito, Paulo César de Oliveira entendeu aqui que, de repente, ele tem aplicado o cartão amarelo pelo número de faltas do David, né? Porque não foi uma falta também, o PC na central do apito concordou que não foi uma falta ali para cartão amarelo. Agora, se ele também foi dar o cartão amarelo pelo número de faltas do David, ele já deveria lembrar que ele já tinha dado um cartão amarelo pro David. Deu uma assim enrolada ali o seu Zanovelli. Ai, gente. Bom, temos uma análise tática aqui também. Vamos colocar um erro de marcação do Botafogo, mesmo com um jogador a mais nessa partida. Quero ouvir também o Rafa e depois fiquem à vontade aqui para participar. É onde sai o gol e a característica mais marcante é que o Botafogo tem do Ronald para trás. O Ronald é quem não tá numerado aqui, ó, na intermediária. É ele que não ocupa o espaço. E é atacado na finalização no gol do Vila Nova. Ele, ó. E qual é a questão? O Botafogo marca com todos os seus atletas de linha próximo à própria área. O Ronald é um jogador mais avançado. Os 10 de linha estão ali. E é o 10º o que protege a entrada da área. No primeiro tempo, a gente teve, o Vila Nova só teve 2 escanteios. Um no primeiro tempo e esse no início da segunda etapa. A diferença foi a substituição. Porque no primeiro tempo, quem ficou ali foi o Marco Antônio. Só que o Chay entrando, ele modificou o posicionamento dos jogadores. O Chay, por mais que tenha aparecido no gol por dentro, ele ocupou muito mais o lado esquerdo. E o Marco Antônio veio flutuando por dentro. E no momento da sobra, na cobrança do escanteio, nesse lance era o Ronald. E o Ronald não faz a dele. Não. Né? E é daí que vem a finalização do Formiga com tanto espaço na frente da área. Tranquilaço, né? Sim. Mas bonita a finalização, não era tão simples assim, né? Eu vi que o Casão levantou o dedo aqui. Vou passar para ele e já passo aqui para nossa dupla. Pode ser, Júlio e Paulo? Sim? Olha essa imagem. Olha essa imagem. O jogador que faz o gol, ele tá preparado para a segunda bola. Para a segunda bola. O cruzamento, o cara tira e ele tá chegando para a segunda bola. Mas eu acho um erro muito grave isso. Tanto pegar de primeira, agora como ele vai pegar, como se sobrasse a segunda bola, ele estava sozinho ali. Se sobra, não ia dar tempo de nenhum jogador do Botafogo correr rapidamente para fechar o ângulo dele, o ângulo do chute. Então tem que ter sempre um jogador ali fechado. Olha lá, os jogadores do Botafogo, a defesa toda estava muito enfiada ali perto da pequena área, se preocupando muito em proteger a trave, em proteger o goleiro, sem prestar atenção que tinha um jogador chegando aos poucos, devagar ali, que podia pegar de primeira como ele podia pegar a segunda bola. Isso é uma falha de marcação do momento e falha também de atenção, porque um jogador ali do Botafogo, ou o próprio goleiro, alguém que estava por ali, tinha que gritar para alguém, ó, marca ali, ó, encosta nele, para não pegar a segunda bola, para ele não chutar. Ele ficou completamente livre. Uma partida de futebol, principalmente atualmente, que todo mundo joga muito pressionado, joga muito fechado, como jogou agora, como foi essa jogada, um espaço para alguém bater no gol é uma grande chance, porque os espaços são mínimos em qualquer tipo de jogo. É muita marcação de perto, muita correria, e deixar um espaço desse jeito para o jogador bater é pedir para tomar um gol, né? Tá com vocês a bola aí, Paulo e Júlio. Não, o Casão adiantou. Era isso mesmo que eu ia, a minha colocação, né? Porque é inadmissível, né? Num trabalho de um time profissional, especialmente do Botafogo, e o Chamusca trabalha muito bem essas bolas paradas, você vê o jogador ali sozinho, né? E o rebote é uma das jogadas que se trabalham mais, né? No treino, no trabalho tático, no dia a dia, né? E principalmente a batida do Formiga também, né, Júlio? Porque o campo escorregadio, duro, né, a bola quica na frente dele ainda, então ele teve uma capacidade também. A gente fala do erro do Botafogo, mas também tem que exaltar o jogador do Vila Nova, porque é muito difícil você pegar bem na bola como o Formiga pegou. Aí dá para dizer que, complementando o Calzão aí, né, é um erro duplo, porque num posicionamento defensivo, ou você marca por zona,
ou você marca por homem. Então o Botafogo foi todo para dentro da área e não marcou por zona e não marcou por homem, né? Porque se fosse por zona, teria um jogador na entrada da área, para essa segunda bola, como referiu-se aí o Casão. Se fosse por homem, o lateral, o Ronald, algum outro, acompanharia o Formiga. Ou seja, não fez nenhuma coisa nem outra. E, claro, não tira o mérito do William Formiga, que pegou muito bem na entrada da área. Meninos, adorei a conversa com vocês. Gosto muito quando tem turma grande, assim, time. Já, né? Passou rápido, que hoje a gente tem 1 hora de programa. Tá um pouco Karine, mais curtinho. Fala, Paulo. Deixa só, eu tava vendo o jogo e tava lembrando do Casão. Sabia que o Casão ia estar aí no troca? Casão, o Ronald é aqueles pontinhos dos anos 80. Fez um arisco no jogo. É o que falta muito hoje, né, Paulo? Hein, Paulo? Falta bastante esse tipo de jogador. Não tem esse tipo de jogador que vai pra cima. Eu falei isso, Casão. Falei pro Júlio, falei no jogo, né, na transmissão, que é importante você ter jogador como esse. Ele não tem medo, ele vai pra cima. Ele vai pra cima de 1, pra cima de 2, pra cima de 3. Ele não quer saber. Ele pega a bola, o objetivo dele é driblar, passar o seu defensor. Meninos. Um abraço, bom programa. Fechamos a conta já. Júlio, vou cobrar aqui no ar, hein? Nossa foto, quando você passar, a gente tem que tirar uma foto de máscara, aquela coisa toda, quando você aparecer aqui, que tá difícil a gente se encontrar, mas... Estou devendo, estamos pagarei. Em dívida, né? Pagarei. O Paulo tem várias. Casão, eu tenho só também no telão. Eu tô na fila. Entre eu e Paulo Nunes, tá certo você. O Rafael tem um álbum já. Que o estúdio não faz, né? É isso. O estúdio faz isso, aproxima aqui. Beijo, meninos. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau. Casão, uma hora também quero tirar com você, hein? Poxa, muito triste isso. Sim. Muito triste. Só no telão. Só tem foto com esse no telão, né? Mas uma hora vai... Dia 12 de agosto eu tomo a segunda dose. Então uma hora... Aí já vai dar para avançar, vai dar para avançar um pouquinho, com máscara, com álcool gel, do mesmo jeito, mas dá para dar uma avançadinha, né? Sim, pelo menos uma fotinho de máscara, né, gente? Bom, vamos colocar aqui agora